Deixa eu te perguntar uma coisa, o que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Oi, gente, tudo bem com vocês? Mais um episódio do podcast Pode Te Inspirar no ar. Essa semana ele não saiu na quarta-feira, como de costume. Eu tive aí uns probleminhas técnicos, mas o importante é que eu consegui colocar ele ao ar essa semana para vocês. E sexta-feira, né, gente? Vamos aí aproveitar, terminar a semana bem inspirado aí com essa história linda que eu trouxe hoje e bem informado também com um assunto super importante que a gente precisa saber. E hoje eu começo fazendo uma pergunta para você. Você sabe o que tem ou conhece alguém que tem psoríase? Como todos os episódios que eu trouxe aqui para vocês foram através de inspirações e esse episódio ele não é diferente. Ele veio também por uma inspiração através da história da Tatiane Matos, de 33 anos, professora e que tem psoríase. Tenho psoríase desde 7 anos de idade. Na verdade, quem descobriu foi a minha mãe. Ela levava para cima e para baixo, vários dermatologistas em cidades vizinhas, para achar o que era. Fiz exames e através de exame fiz uma biópsia. Através dessa biópsia saiu o resultado da psoríase, assim que eu descobri a psoríase na minha vida. Hoje eu trouxe aqui para vocês duas convidadas. A Tatiane, como vocês puderam acabar de ouvir, ela tem psoríase e vai contar um pouquinho da história dela, né, com a psoríase. E eu também trouxe aqui para poder explicar para a gente de uma forma mais profissional, uma pessoa que tem estudo e embasamento para poder esclarecer para a gente, a dermatologista doutora Elizabeth, que trabalha na Imunomed Clínica de Infusão e Especialidades em Vitória, Espírito Santo. Doutora Elizabeth, muito obrigada pela participação, por aceitar estar aqui com a gente. Seja muito bem-vinda. E eu já começo perguntando o que é psoríase. A psoríase é uma doença imunomediada, quer dizer, é uma doença em que o sistema imunológico faz parte na construção e na composição da doença e que se caracteriza por placas que podem se espalhar pelo corpo de várias formas. E as características da lesão que a gente pode identificar estão relacionadas com placas avermelhadas, com escamas branco-nacaradas, como se fossem escamas mesmo, escama cor de vela, né? Que podem se espalhar principalmente em áreas de extensão. Então, cotovelos, joelhos, tornozelos, pode dar no couro cabeludo, nas unhas, nas regiões genitais. Então, é uma doença que pode estar em uma forma clássica de apresentação ou estar numa forma que a gente chama de áreas especiais. Antes de vir gravar esse episódio para vocês, eu resolvi fazer uma pequena pesquisa de campo. E de 10 pessoas que eu perguntei se sabe o que é psoríase, de verdade, gente, 2 no máximo já tinham ouvido falar por cima, mas não tinha total conhecimento do que é a doença. Tatiane, você, no caso, se recorda de como as pessoas reagiam com a sua psoríase? Se eu recordo sim, as pessoas elas são bem preconceituosas, né? Então elas reagem de formas ignorantes que não tem como esconder. A gente tem isso, a gente não escolhe ter isso, mas as reações das pessoas fazem a gente querer evitar ter isso, pelo fato das pessoas reagirem de formas ignorantes. Através disso, surgem os preconceitos, né? Só no olhar, só na reação das pessoas já é um preconceito. Então, passei por muitos preconceitos. Teve momentos que eu não colocava roupa de calor, roupa de manga, nem shorts, para esconder. Podia estar o sol que for, sempre estava com roupa comprida. E dessas reações, você sentia que o preconceito já começava no modo de olhar das pessoas, Tatiane? Teve algum momento que você se deparou com preconceito que veio por alguma atitude de alguém? Eu lembro de um fato
O maior preconceito que eu lembro, não esqueço até hoje, foi de uma professora. Sempre fui um pouco mais nerd, como se diz o ditado, né? E teve uma professora substituta de matemática no 6º ano. Ela pegou e falou que quem terminasse a lição mais rápido, a atividade podia ir embora. Então eu fui uma das primeiras a terminar, fui levar o caderno. Ela teve uma reação, um olhar diferente para mim e perguntou o que era isso. Eu, inocente, terminei. Eu achei que ela tinha assustado pelo tempo da rapidez que eu já tinha terminado a lição, já tinha feito a lição. E foi ao contrário. Doutor, olha só que absurdo, e o que também a falta do conhecimento da informação faz com que a pessoa reaja, né? Através do relato da Tatiane, já dá para ter uma pequena noção do preconceito, não é? Uma outra questão que envolve isso, e é bom deixar claro que a psoríase ela não é contagiosa, né? Sim, muitas pessoas não conhecem a doença e entendem que a doença passa de um para o outro, que é contagiosa. Então, qual é a novidade de hoje? É de que a psoríase não é contagiosa. E como que nós vamos chegar a alcançar a população de maneira interessante para explicar que não é contagioso? É ter espaços como esses, em que a gente pode falar sobre a doença, explicar e orientar a população, aqueles que nos ouvem, de que não tenham medo. A psoríase não é contagiosa. O que precisa ser contagioso é o afeto, o amor. E pelo que você começou a contar pra gente, não foi o que você recebeu, né, Tatiane? No caso que a doutora falou, que é o afeto e o amor, não é? Por fim, essa professora falou que não era sobre a atividade e sobre o que eu tinha. Que ela estava grávida, que eu tinha que afastar dela, que eu tinha que afastar de sair de perto dela, pois a criança iria pegar aquilo e ela não queria isso para a filha dela. Então juntei os meus cadernos, meus livros. Eu, nesse dia, tinha ido de bicicleta para a escola, peguei minhas coisas, o portão de alunos era numa lateral e no portão do meio, uma porta no meio, você passava nessa porta do meio, passava pela direção e já saía para a rua. Eu passei pela direção e saí para a rua, fui andando para casa, chorando, como nunca esqueci isso, então foi muito constrangedor para mim. Fui chorando, cheguei em casa, contei para a mãe o que aconteceu. A mãe ligou pro pai, o pai saiu do serviço, os dois foram para a escola, conversaram com a professora, conversaram com a diretora, pelo fato de não ter nem perguntado o que era aquilo. Não, ela já foi acusando para não chegar perto, que ela podia pegar. Então foi muito triste. Através disso tive que passar um período com psicóloga, tudo mais, para aceitar essa doença na minha vida. Doutora, aproveitando esse gancho, até mesmo para quem desconhece do tema, a psoríase acomete somente ao corpo ou também reflete no organismo, tendo uma relação com outras doenças? Essa pergunta é ótima, porque a psoríase ela não compromete apenas a pele. Lembra que a gente explicou que é uma doença que tem um sistema imunológico que participa? Então, essa reação imunológica ela nunca é num lugarzinho só. Apesar, às vezes, da plaquinha da psoríase estar só no lugar, o looping, quer dizer, aquela quantidade de produtos imunológicos, elas estão percorrendo o corpo. Então, isso facilita o desenvolvimento de doenças como doenças psiquiátricas, como depressão, ansiedade, ideias suicidas, alcoolismo. Temos também as questões relacionadas à síndrome metabólica, como hipertensão arterial, aumento do colesterol e triglicerídeo, o diabetes, a obesidade e o aumento das doenças de risco cardiovascular. Então, o que quer dizer isso? Um paciente que tem psoríase, ele tem mais chance para o infarto e para os derrames. Então, esse aumento do risco da doença cardiovascular aumenta a morbimortalidade, quer dizer, aumenta a chance da pessoa tanto ficar doente como ir a óbito por conta disso. Foi nesse sentido que a Organização Mundial de Saúde, em 2014, definiu que a psoríase não se chama apenas psoríase, mas a doença psoriásica, ela é uma doença de interesse na saúde pública. Então, nós temos que ter esse olhar para que nós possamos cuidar de maneira muito adequada dos pacientes que têm psoríase e monitorar esses pacientes para eles não evoluírem as suas doenças ou piorarem as suas comorbidades.
E essa doença ela pode evoluir para outro quadro? A psoríase pode comprometer, além da pele, ela também pode comprometer outros órgãos. Então, quais são os órgãos mais comuns de serem comprometidos? As articulações. Então, o paciente que tem psoríase tem que estar sempre atento, se não amanhece com dor nas juntas pela manhã, não fica com a sensação da mão estar inchadinha, né? Outras coisas que podem estar relacionadas, que também pode ser uma evolução, a doença de Crohn, que é a doença do intestino, uma doença inflamatória intestinal, em que pode comprometer também o paciente. Também pode haver comprometimento dos olhos, com ocorrência de uveites, mais comumente, episclerites e irites. Mas das doenças mais comuns do comprometimento sistêmico, nós temos a artrite psoriásica mais comum no acontecimento com os pacientes. Então, a gente deve monitorar esses pacientes, ficar atento se não vai ocorrer o olho ficar vermelho, o olho ficar embaçado, se com o intestino se não vai ter uma diarreia, uma apresentação mais comum, intercalada, mantida, para a gente poder monitorar, acompanhar e fazer um tratamento específico que possa tanto resolver a pele, como as articulações, se estiverem comprometidas, o intestino, se houver comprometimento, ou os olhos, se houver comprometimento. E você, Tatiane, que descobriu a psoríase na sua vida desde nova, como que hoje você cuida, tem esse tratamento, né? Você tem algum acompanhamento com algum profissional? Como que você lida com a psoríase hoje na sua vida? Hoje em dia, mesmo eu tendo, o melhor remédio é o sol, então eu ando de manga curta, ando de bermuda, não ligo para as pessoas, sempre de cabeça erguida. Já fiz vários tratamentos na rede pública, na rede particular e hoje estou continuando fazendo tratamento na rede pública. Uso uma medicação, um dos melhores remédios biológicos, estou na fila para tentar tomar essa medicação, uma nova medicação, mas faço tratamento com remédios. Agora eu tomo remédio contínuo, hoje com 33 anos, eu faço acompanhamento com médico, não preciso fazer acompanhamento com psicólogo. E doutora Elizabeth, a psoríase tem cura? A psoríase é uma doença crônica em que a gente não pode dizer que o paciente pode ter cura. A gente pode falar de remissão e de uma remissão que pode ser completa. Sim, isso pode. Então, os pacientes que têm psoríase podem retomar a sua qualidade de vida, não tendo a pele comprometida ou as articulações, o intestino, os olhos? Sim, existem tratamentos que conseguem controlar essas manifestações e o paciente volta a ter qualidade de vida, né? Das coisas mais comuns que nós temos da psoríase, que é o constrangimento social, que gera esse preconceito por conta das lesões que ficam visíveis em qualquer lugar que elas estejam, né? Em áreas que sejam mais visíveis. Então, a gente sabe que o tratamento consegue restabelecer a qualidade de vida e aí eu acho que é das coisas mais lindas de acompanhar, é ver o paciente se reintegrando à vida de maneira integral, feliz e satisfeito. Doutora, no caso da Tatiane, como a gente acabou de falar, ela tem psoríase desde criança. Tem faixa etária para a psoríase aparecer na vida da pessoa? A psoríase pode aparecer em qualquer faixa etária, tanto em homens quanto mulheres mais ou menos do mesmo tipo, mas existem 2 picos de ocorrência, por volta dos 35 anos, que é mais comum, e acima dos 50 anos. A forma na criança, quer dizer, no adolescente e na criança, é comum? Não, não é comum. Mas pode acontecer? Sim, pode acontecer. Mas as 2 faixas etárias mais comuns é por volta dos 35 e acima dos 50 anos. E doutora Elizabeth, uma informação até que eu fiquei sabendo pelas redes sociais e eu achei super importante trazer aqui para o podcast, até porque o intuito é informar as pessoas que não têm conhecimento dessa doença. E é importante ressaltar que a aparência da psoríase ela é diferente em pessoas de pele negra, né? Conceitualmente, a psoríase é uma doença que a gente chama de eritêmato escamosa. Eritêmato quer dizer vermelho, escamoso aquilo que a gente explicou anteriormente. Então, escamas, tipo escamas nacaradas, cor de vela. Só que nem sempre a pele negra vai apresentar o vermelho de uma forma fácil da gente identificar.
Então isso retarda muito o diagnóstico para quem não tem expertise, para quem não está habituado a lidar com a doença. E muitas das vezes, mesmo você tendo expertise, vai ser necessário lançar mão de exames na tentativa de fazer um diagnóstico assertivo, quer dizer, correto, da maneira que eu consiga estabelecer um tratamento eficiente para o paciente ter a sua melhora da sua doença. E a psoríase, ela tem áreas específicas do corpo que ela costuma aparecer? A área mais comum de comprometimento são as regiões que a gente chama de área extensora do corpo. Então, cotovelos, joelhos, tornozelos, o dorso dos dedinhos, no encontro das juntinhas, na parte de extensão dos dedos. Mas existem comprometimentos da área especial. Então, unhas, região palmo-plantar, que é a planta e a palma das mãos e a planta dos pés, o couro cabeludo, a região genital, dentro da boca. E existem as formas de psoríase, que são as formas de comprometimento geral de todo o corpo, que a gente chama de psoríase eritrodérmica. Dependendo da área de comprometimento, eu classifico a psoríase em leve e moderada a grave. Doutora, como a psoríase ela aparece em várias partes do corpo, ela tem tipos? Existem tipos diferentes de psoríase? Falando sobre os tipos de psoríase, então eu tenho várias formas de maneiras. Então eu tenho a psoríase chamada vulgar ou em placas, que são as placas que se espalham pelo corpo, pode ser só uma, podem ser várias. Eu tenho a psoríase só das unhas, que a gente chama ungueal. Eu posso ter uma manifestação só palmo plantar, só na palma das mãos e planta dos pés, ou só nas mãos e só nos pés. A psoríase chamada invertida, que ela dá nas dobras, axila, virilhas, embaixo das mamas. Eu tenho a psoríase artropática ou artrite psoriásica, que é que tem comprometimento das articulações. A psoríase pustulosa, que é uma forma rara, em que a lesão tem um aspecto pustuloso. A psoríase gutata, que é o que dá forma de gotas, que podem ser poucas lesões ou no corpo todo. E a psoríase eritrodérmica, que é uma forma menos comum e que compromete todo o corpo. Doutora, para poder encerrar, e essa vai para quem tem a psoríase, quais orientações a senhora dá para quem tem psoríase para ter uma boa qualidade de vida? Manter consultas regulares com um profissional que compreenda o tratamento desde a forma mais simples até a forma mais grave. Mais do que isso, manter-se ativo, caminhando, fazendo atividade física, pedalando, evitar aumento do peso, manter a cabeça com bons pensamentos. A gente precisa compreender que o nosso cérebro dá comando para o restante do nosso corpo de como nós estamos, de que maneira nós pensamos e o que nós vamos fazer. Então, ter bons pensamentos, muitas das vezes a gente não consegue isso sozinho, a gente precisa de um terapeuta para nos ajudar, um psicólogo. Uma alimentação adequada, evitar uma alimentação muito industrializada, esses alimentos que são muito aditivos alimentares na alimentação, comer uma comida de verdade, Alguns trabalhos mostram que a alimentação mediterrânea que fornece um bom resultado para isso, ou uma dieta que a gente chama de anti-inflamatória, evitando esses possíveis agentes pró-inflamatórios na alimentação. Sempre que eu falo do tratamento, eu falo lá na base da pirâmide do tratamento, tem o tratamento não medicamentoso. Isso é fundamental. Aliado a isso, hidratar a pele. Então, o hidratante da pele, ele funciona como uma forma de tratamento que a gente não considera remédio, muitos pacientes, mas hidratar a pele com sabonete hidratante e uso de um hidratante na pele podem tornar o seu quadro, a sua qualidade de vida, levar você à remissão da doença de uma maneira mais efetiva e eficiente. E se você precisa tomar essas orientações, é muito importante que o seu profissional de saúde compreenda essas orientações. Então eu digo que é a medicina centrada no paciente, olhando o paciente de maneira integral, de maneira que a gente enxergue a pessoa no seu todo, o que faz, com quem vive, com quem anda, o que come, como é que funciona o intestino, ou seja, essa é a medicina de hoje que nós precisamos aplicar
para os pacientes que têm doenças crônicas inflamatórias do sistema imunológico, principalmente aí no caso, tendo como uma das doenças a psoríase. E Tatiane, para você que relatou pra gente um dos tristes fatos que você vivenciou, preconceito por conta da psoríase, o que é a psoríase na sua vida hoje? Como que você convive com a psoríase? Convivo muito bem com a psoríase, ela não me entristece mais. Quando está atacada a gente lamenta tudo, mas agora já acostumei com isso. Então acho que eu levo ela para minha vida, mesmo porque quem me escolheu foi ela. Então já que ela me escolheu, vamos seguir a vida adiante, né? As pessoas que criticam, antes de criticar, elas têm que saber o que é, o que deixa de ser. Que a psoríase é uma doença autoimune e não é infecciosa. Isso aí, Tatiane, eu concordo com você. Seguir a vida, ser feliz, até mesmo é o tema do episódio passado, né? Você ser quem você é sem medo. E sobre o preconceito, antes, né, da gente julgar, vamos nos informar, né, em primeiro lugar, e respeitar o próximo, mesmo que ele tenha alguma diferença que a gente não tenha, e amar, né, como a doutora falou, amar, cuidar, e assim todo mundo vive bem, em paz e feliz. Eu quero aqui agradecer a Tatiane por vir aqui compartilhar e inspirar um pouco, ou melhor, muito, né, a gente com a história de superação dela com a psoríase, e que, né, é uma superação até hoje, é a cada dia e sempre vai ser. E eu também quero te agradecer, doutora Elizabeth, por vir aqui aceitar, vir até o meu podcast, nos informar, esclarecer, trazer todo esse conhecimento sobre a psoríase. Como eu falei no começo do podcast, antes de trazer esse tema aqui que eu senti que eu tinha que trazer, eu, por conta própria, resolvi perguntar para algumas pessoas conhecidas se sabiam o que era, né, psoríase, e eu fiquei impressionada porque praticamente quase ninguém sabia. E hoje nós pudemos conhecer mais sobre a psoríase. Eu espero que com esse episódio de hoje, você que tem psoríase tenha aprendido um pouco mais para ter uma boa qualidade de vida, e para quem conhece alguém que tenha, possa contribuir de alguma forma positiva na vida dessa pessoa. E você que não conhecia, eu espero que hoje tenha aprendido um pouquinho aí sobre a psoríase. Mais uma vez, obrigada, doutora Elizabeth e Tatiane, por participarem deste episódio com tanta inspiração pra gente. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.